Obrigada, Sra. Presidente, senhoras secretárias, senhores vereadores e senhores deputados. Os Verdes trazem hoje como tema da declaração política a importância da valorização e preservação dos solos. O solo é um recurso natural fundamental para os ecossistemas e desempenha uma grande variedade de funções vitais de caráter ecológico, social e económico. É também essencial para a produção alimentar, o armazenamento de água, a redução do risco de cheias e a capacidade de capturar e armazenar as emissões de carbono, entre muitas outras funções. No entanto, é também um recurso frágil, finito e não renovável que se degrada com facilidade, mas que é muito difícil de recuperar. E há um conjunto de fatores que podem pôr em causa a sustentabilidade dos solos, ameaçando-os irreversivelmente, sendo a intervenção humana um dos fatores com maior impacto. Podemos dar o exemplo do crescimento urbanístico sem controlo e desadequado às características dos solos, da erosão, da impermeabilização, da construção em leitos de cheia e da poluição. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, 33% dos solos do mundo estão degradados. Foi precisamente para chamar a atenção para este cenário que a ONU declarou 2015 como o Ano Internacional dos Solos, mas isso não chega. A degradação dos solos continua e, tanto a nível global como local, é preciso ir mais longe e implementar medidas concretas de proteção deste recurso. Na Europa, a construção e a impermeabilização são a maior ameaça para os solos férteis. Todos os anos, 1000 km² de solo arável são cobertos por betão e asfalto. Também a agricultura intensiva é uma das principais ameaças para os habitats e as espécies, e no que diz respeito à contaminação, em toda a Europa, quase 250 mil locais têm um solo contaminado e, apesar disso, a legislação está ainda muito aquém de resolver esta situação. No que diz respeito às cidades, a impermeabilização do solo é um fator que se tem vindo a agravar nos últimos anos. Falando do caso concreto de Lisboa, é a quarta capital mais impermeabilizada da Europa, com 60% do solo ocupado por edifícios, alcatrão, parques de estacionamento e outras infraestruturas. Mas é possível inverter este panorama. A quando da revisão do PDM, os Verdes alertaram para esta situação preocupante e até a CCDR fez algumas observações, porque se abria portas a uma ocupação significativa dos logradouros, porque as áreas permeáveis não estavam devidamente salvaguardadas e porque poderia haver interferências a nível da concretização da estrutura ecológica municipal. E como acabámos de referir, era possível inverter esta situação se o Executivo quisesse, mas não quis e optou por fazer prevalecer a tendência para a alteração e liberalização do uso dos solos, com vários impactos negativos do ponto de vista ambiental, urbanístico e social. Podemos dar um exemplo muito claro. O Executivo aproveitou a revisão do PDM para concretizar quais seriam os novos usos que a colina de Santana teria, alterando e liberalizando o uso dos solos e viabilizando desta forma os projetos previstos, com todos os impactos negativos já conhecidos, situação que até essa revisão não era permitida. Ou seja, a Câmara fez um favor aos promotores privados, deixando a cidade à sua mercê. Este foi um dos aspectos, entre outros, que justificou o voto contra de os Verdes no PDM. E é esta visão que rejeitamos. Defendemos que o solo da cidade é um recurso a preservar, a gerir com base na sustentabilidade, na qualidade de vida e nos direitos das populações. E não pode ser uma fonte de negócios para alguns, poucos, quando pode e deve ser uma fonte de riqueza e de usufruto de todos. Também a situação dos solos contaminados merece a maior atenção porque é preocupante. Temos o caso do Parque das Nações, do Campo das Cebolas, do Braço de Prata, entre outros. Milhares de lisboetas continuam a viver paredes meias com substâncias químicas altamente nocivas para a saúde e até cancerígenas. No entanto, o desenvolvimento destes casos demonstra a incapacidade ou passividade das autoridades em apurarem responsabilidades e, sobretudo, de encontrarem soluções para este problema. Por isso mesmo, perante os riscos para a saúde pública e para o ambiente, é importante atuar e concretizar as medidas apresentadas nesta Assembleia pelos Verdes e aprovadas por unanimidade.
Sobre a preservação dos solos, os Verdes têm apresentado propostas nesse sentido e consideramos que é urgente uma política que garanta uma gestão sustentável do solo, tanto para o presente como para as gerações vindouras. E foi com esse propósito que os Verdes trouxeram hoje este tema, não só para alertar para a importância de valorizar e preservar os solos da cidade, até porque os habitantes de uma grande cidade, como é o caso de Lisboa, acabam por ter menos contacto com o solo, levando-nos mais facilmente a esquecer a sua importância e a dependência que temos deste recurso. E cabe também à autarquia mudar este paradigma. Mas com esta declaração política queremos também propor medidas que vão ao encontro da preservação dos solos, como, por exemplo, desenvolver um plano com vista à diminuição da área impermeabilizada, garantir a existência de logradouros com um mínimo de construções, promovendo o seu usufruto por parte de todos os municípios e garantir que em situações de contaminação de solos todos os procedimentos legais são devidamente cumpridos, no sentido de garantir a segurança das pessoas e do ambiente. Parece-nos de uma grande irresponsabilidade a autarquia ter na sua mão a decisão de poder optar por políticas de gestão sustentável dos solos e optar por não fazer nada ou até pactuar e promover medidas que potenciam a degradação dos solos, colocando a perspectiva financeira à frente dos interesses do município. Lisboa pode e deve fazer a sua parte no que diz respeito à proteção dos solos e é precisamente isso que os Verdes hoje propõem. Obrigada.